Olá, meus queridos, cumprimento você neste momento, nesta sala da esperança, desejando a você um dia muito abençoado. Hoje é sábado, quero desejar um feliz sábado, cheio de bênção, cheio da graça, do amor de Cristo Jesus no seu coração, tá? Que você possa sentir a presença do nosso Criador, do nosso Salvador, bem pertinho, e que você possa ter aí esse aconchego nos braços do Salvador, do nosso querido Jesus, tá? Bom, hoje nós vamos dar início à nossa lição de número 11, que é a continuação da nossa lição de número 10 da semana passada, que foi parte 1 e agora parte 2, missão em favor dos não alcançados, ok? Eu convido você a orar comigo. Nós vamos agora mais uma vez pedir a bênção de Deus e vamos aqui dar abertura na nossa lição. Nosso Deus amado, querido e bom Pai, graças damos e rendemos glória ao Senhor, porque és digno de todo louvor e adoração. Estamos aqui na nossa sala neste momento. Quero pedir uma bênção especial pelo estudo que vamos ter, que o Espírito de Deus tome-me em profundo neste momento e os meus irmãos que estão comigo do outro lado ouvindo esses vídeos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje, missão em favor dos não alcançados, nós vamos começar com Mateus capítulo 15, verso 28, e diz assim: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Nós vamos entrar em alguns pontos importantes da nossa lição no decorrer desta semana, queridos, mas eu quero aqui comentar com vocês a primeira coisa. Neste momento aqui, esta mulher fenícia que procurou Jesus, ela não era judeia, não era da Judeia, não era uma mulher judia, tá? Essa mulher tinha uma filha, e essa filha tinha sido tomada por Satanás, aliás, por anjos demoníacos, E ela vivia sempre possuída com esse poder das trevas na sua vida, e ela não tinha paz e nem os seus familiares também. Era uma vida muito sofrida naquela casa, naquela família, tá? Essa mulher, ela foi procurar Jesus, tá? E então a história mostra para nós que Jesus começou a conversar com aquela mulher, tá? E conversando com aquela mulher, Jesus disse assim: olha, não é bom que pegar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Jesus falou assim, queridos, não era porque ele estava chamando aquela mulher assim de uma forma preconceituosa de uma cachorrinha, tá? Para um judeu, naquele contexto, naquela cultura, naquele tempo, um cachorro era um dos animais menos valorizados que eles poderia considerar, ok? Por isso, qualquer pessoa de uma outra nação, de um outro povo, para um judeu, era considerado primeiro como uma pessoa imunda e como um cachorro, que para eles não tinha nenhum valor, ok? Muito bem. Então, Jesus queria dar uma entrada, por isso ele expressou desta maneira: não é bom pegar o pão que é dos filhos. Nesse caso aqui, Jesus queria dizer pegar o pão que é do povo judeu, tá? Assim acreditavam os judeus que só eles tinham direito à salvação, só eles eram os melhores povos, só eles tinham direito a tudo, enfim. Por isso Jesus fez essa expressão, a fim de demonstrar a reação daquela mulher com relação àquilo que os judeus consideravam as pessoas de outras nações, tá? Mas ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem pelo menos das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela estava dizendo assim: Senhor, para mim não tem problema que eu não tenha valor,
para mim não tem problema, eu sou o que eu sou mesmo. Para mim não tem problema que eu sou considerada como uma imunda, para mim não tem problema nenhum. Eu só quero uma pequena fatia da bênção que o Senhor tem. Quem sabe aquela mulher estava dizendo assim, Senhor, não tem problema, eu quero que o Senhor me dá a oportunidade de entrar no céu, nem que eu vou morar na periferia, se é que existe periferia no céu. Eu posso dizer para você com certeza que não vai existir periferia no céu. Todos nós seremos iguais ali no reino de Cristo, tá? Mas a expressão dada para desta mulher, seria mais ou menos assim, não tem problema, eu quero apenas participar também. Nem que seja de forma tão humilde, eu sei que eu não mereço mesmo. Então, a humildade daquela mulher demonstrou, queridos, aquilo que todos nós, dependente de religião, dependente de cultura, dependente de nação, sabe que nós devemos entender. Que realmente nós não somos mesmo nada. Nós precisamos de Cristo, somos carentes da salvação, carentes da sua graça, todos nós, de todas as nações. Era exatamente isso que aquela mulher estava expressando. Então Jesus disse para aquela mulher, mulher, como a tua fé é grande. Jesus apenas falou assim, como a tua fé é grande. E a partir desse momento, os demônios saíram daquela criança, daquela menina, e ela foi curada. Agora, o ponto que eu quero chegar aqui, nós vamos, queridos, no decorrer da nossa lição desta semana, nós vamos aprender muito sobre isso, é que Jesus, queridos, ele também saiu da sua terra, ele saiu do seu lugar, ele saiu do meio da sua nação, e ele foi misturar com pessoas de outros povos, de outras nações. Nós temos outros exemplos, provavelmente nós vamos estudar Jesus ele indo também para a cidade de Samaria, tá? Que era um povo odiado pelo povo judeu. Mas Jesus ele mistura com os povos de todas as nações, de todos os lugares. Jesus quer salvar a todas as pessoas, tá? E é por isso que eu digo para vocês, como ontem eu mencionei, né, na nossa lição, a comparação que Jesus fez de cada um de nós com o sal. O sal, ele precisa sair do saleiro, misturar no alimento para ele demonstrar ali a sua utilidade, a sua importância, o seu sabor. Tá? Da mesma forma, somos nós também que devemos e precisamos misturar com as pessoas. Ok? Como eu falei ontem, queridos, muito cuidado com as extremidades. Tá? Muito cuidado com o fanatismo. O fanatismo religioso não é aprovado por Deus. Tá? Tem pessoas que se colocam numa posição de tão perfeito, de tão santo, tão fanático, tá? Que ele despreza as outras pessoas e acha que se ele misturar com as outras pessoas, ele se torna um imundo. Ou seja, as pessoas contaminam ele. Queridos, vamos parar de pensar nessas coisas, tá? Jesus disse que nós precisamos misturar com as pessoas, estarmos junto com as pessoas, para que elas possam ver, sentir Cristo Jesus na sua vida. Queridos, para muitas pessoas, o único evangelho que ela tem contato é você. Você como o evangelho de Cristo. É quando ela te veja, ela veja você, o seu jeito de comer, o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, a música que você curte, que você ouve, tá? A forma como você anda, os lugares que você vai. Então tudo isso é um evangelho para as pessoas. E talvez esse é o único evangelho que ela possa ter contato. Ela não tem uma Bíblia em casa, ela não tem um livro bom em casa que ela estuda, ela nunca teve contato com a Bíblia Sagrada. Então, o único evangelho que ela está tendo contato no momento é você, que é o evangelho de Cristo. Por isso o apóstolo São Paulo diz que nós somos uma carta aberta e lida por todos. Entendeu? Por isso você precisa misturar com as pessoas, tá? Jesus aqui, queridos, ele estava misturando com pessoas
de outras nações, de outros povos, que era odiado, considerado como imundos, considerado como cachorros, naquele contexto sem nenhum valor, por eles, pelos judeus. Tá? No entanto, Jesus, ele misturou exatamente com estas pessoas para demonstrar o quanto ele ama e o quanto ele deseja salvar a todos. Ok? Muito bem. Queridos, eu queria mencionar aqui na nossa lição, tá? O apóstolo São Paulo, ele foi chamado para sair da sua terra, da sua pátria, da sua cidade, do seu país, tá? Da sua zona de conforto, para ir para outras cidades. E aqui eu quero entrar num ponto bastante importante, tá? As Nações Unidas, queridos, tenho declarado através de uma publicação, tá? E não foi tão distante essa publicação dita pela ONU, que cerca de 55% da população mundial hoje vive na zona urbana, ou seja, vive em cidades, tá? E ainda mais, demonstra essas pesquisas, né, essas publicações, que nos próximos 25 anos aproximadamente, cerca de quase 70%, ou seja, 68% da população mundial vai estar em meio a cidades, vivendo em cidades. Quem sabe em busca de algo melhor, né? Quem sabe por uma questão de uma doença que necessita de viver na cidade para ser acompanhado pela ciência, pela medicina, tá? Quem sabe alguma outras circunstâncias, né, como ter que fugir de alguma guerra e não tem um local onde se estabelecer, então vai para as cidades para achar ali, né, ou tentar ali, nesta cidade, aonde ela possa ser acolhida, ok? Então, os dados vêm mostrando para nós que a tendência é essa daqui para o final, tá? E da mesma forma, queridos, como no passado Deus ele chamou Jonas para ir para uma cidade, a cidade de Nínive, chamou Paulo, Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão sair de Jerusalém, vai para Judéia, para Samaria e até os confins da terra, né? Chamando para ir para todos os lugares, para todos os países, todas as cidades. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunha a todas as nações, então virá o fim, disse Jesus. Então, pode ter certeza que Jesus vai estar te chamando, Ele vai estar nos chamando para nós podermos envolver cada vez mais com pessoas nas cidades para pregar esta mensagem, porque Deus tem um número extraordinário de pessoas dentro das cidades que Ele quer levar para o céu, que Ele quer salvar. Tá? Na verdade, Ele quer salvar todas as pessoas. Ninguém está excluído da salvação e da graça de Cristo Jesus. Porém, as pessoas que se excluem, ou seja, elas por uma decisão própria, pelo seu livre-arbítrio de escolha, decidem não querer ser salvo. Então Deus não pode obrigá-lo e nem levar para o céu, né, sem o seu consentimento. Tá? Mas Deus tem em todos os lugares, queridos, mas nas cidades aonde estar ali aglomerado a maior quantidade de pessoas, claro que Deus tem um número muito maior de pessoas para salvar nas grandes cidades, para levar para o reino dos céus. Você é um chamado de Deus, você é uma chamada de Deus para esse ministério. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco e que Deus nos capacite cada dia mais para que nós, aonde estivermos, seja na zona rural, seja na zona urbana, onde você estiver, que você seja útil nas mãos de Deus como sal que saiu do saleiro para misturar, assim você possam também
misturar com as pessoas. Meu abraço a você, fica com Deus e até amanhã com o nosso novo vídeo, se Deus quiser. Até logo.